Olá, E aí, me tudo ouve? bem? Tudo, e você? Ouvindo. Você tá travado só pra minha imagem, mas eu tô te ouvindo bem. Foi? Tô te ouvindo, mas você tá travado pra mim. Que merda. Kel, tá tudo ok pra aí? Tá dando Tá, pra ver ou é só pra mim? Eu eu tô te vejo tranquilo? tranquilo. Então eu te vejo imagem travada. Tá travado ainda. Pra você tá tudo normal? Até a sua câmera? Agora sim. Agora eu tô te Agora vendo bem. sim, muito bem. Agora sim. Um abraço Agora aí eu vejo para seus para movimentos. Clara. Ah, sim, Muito deixa boa. os momentos. Não, nem. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre psicoterapia junguiana, é assim mesmo que pronuncia? Jungiana, do Carl Gustav Jungiana. Jung, Jung. que é um psicólogo Tá, suíço. isso. Então você pode, então, por favor, nos explicar o objetivo, como, como funciona as suas técnicas, como são as técnicas. Eu ando tenho algumas coisas, mas eu particularmente sou extremamente leiga. E o pouco que eu conversei contigo, eu já vi que realmente dá um impacto absurdo. Então eu gostaria muito de ouvi-lo Uhum. e passar para as pessoas. Bom, então ela é uma, não diria uma técnica, né, mas é uma escola da psicologia do século XX, né? O Jung é o Carl Gustav Jung. Ele é, vamos dizer assim, ele começa a teoria dele ali no início do século XX, entre 1910 e 1900 e aí ele perdura aí o século XX com as suas descobertas, tal, né? Um filme legal para quem quiser entender esse surgimento é um filme do Cronenberg, do David Cronenberg, que chama Um Método Perigoso. Ele é um filme que narra todo essa irrupção, esse surgimento da psicologia no século XX, né? O Jung ele é um médico, né, de formação. Ele ele atendia na Suíça. Ele era um médico que começou a se debruçar sobre os estudos da mente e tal, numa época onde quem é, reinava, né, com os seus primeiros estudos era o austríaco Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, né, o pai da porra toda, digamos assim, que é o cara que descobriu o inconsciente, é o cara que começou esses primeiros estudos. E o Jung, ele tinha uma grande admiração pelo Freud, ele começou a entender, a olhar para os estudos do Freud, mas tem inclusive o célebre dia do encontro deles, tem até nesse filme, que foi quando eles se encontraram lá no gabinete do Freud, na Áustria, e eles ficaram durante 18 horas ininterruptas conversando. Então isso, né, isso hoje em dia é praticamente inadmissível. A gente trabalhando com lives de 1 hora, né, ficar 18 horas conversando. Mas eles pensavam, né, e tinham muitas afinidades, assim, até pelo estudo, pela coisa de pensar o inconsciente como algo que estaria acima do nosso controle, né, que vem contemporizar e vem entrar em ruptura com a escola anterior da psicologia, ainda muito rudimentar, que pensava de que não, a gente pode ter aí o controle sobre a nossa vida, o controle sobre tudo que a gente acha, tudo que a gente faz, né, de uma escola que vem ali do racionalismo, do iluminismo francês, tal. Então, o Jung ele se debruça, num primeiro momento, num estudo que ele vai chamar de assimilação de palavras. Enfim, isso resumidamente, o que seria?
é o que vai resultar na ideia de arquétipo, né? Na ideia de que a gente vive num inconsciente coletivo, de que ninguém, né, já que a gente está falando aí com mãe... Eu tinha notado sobre o inconsciente coletivo e pedi para você falar mesmo. Uhum. Vamos, Já bora que a gente está lá. falando com mães, né, é uma ideia muito próxima de que ninguém nasce távola rasa, ou seja, de que ninguém nasce cru, mas de que a gente vai desenvolvendo potencialidades ao longo da vida. E aí uma grande responsabilidade dos pais, né, e de quem cria essas crianças é o de dar vazão a essas coisas que já são meio coletivas, que já estão meio ali no instinto dessa criança e tal. E, enfim, e aí, nesses estudos, né, de entendimento desse inconsciente, o Jung vai se afastando do Freud, no que o Freud propunha enquanto inconsciente. Porque para o Freud existia muito a ideia, né, estou aqui simplificando, freudianos, se alguém, né, vi que o Rafa entrou aqui, então, tipo, não me mata. A gente tem pouquíssimo, a gente não tem 18 horas, mas a gente vai tentar, uns Pensem lá que 20 tipo de para encontro agora. vocês estavam buscando nessas 18 horas. Mas, enfim, estamos aí para fazer o melhor. O pouco já é muito, acredite. Exato. Então, a divergência do Freud com o Jung é justamente essa da ideia do que é inconsciente para eles. Para o Freud, o inconsciente tem mais um caráter apenas de conteúdos reprimidos, né? De um grande latão de lixo onde a gente joga tudo aquilo que a gente recalca. Tudo aquilo que a gente não aceita, né, durante a nossa vida, isso vai indo para o inconsciente e ele viraria um grande latão de lixo. Isso é o Freud. O Jung trabalha com a ideia de um inconsciente coletivo, de que tudo está interligado, de que existe uma totalidade composta por um inconsciente. E, horas, se é inconsciente, a gente não vê. Certo? Porque não tem consciência para ser visto. Logo, é algo que não tem borda, não tem fim. A gente enxerga uma parte muito, muito, muito pequena disso tudo, que é a tal da nossa consciência, que é o que nos forma enquanto indivíduos. Certo? Só que entre este indivíduo e este inconsciente coletivo, existe um mar gigantesco. E aí, né, a formação desses indivíduos se dá a partir de algo que é um mediador entre o inconsciente coletivo e a consciência, que é o tal do inconsciente pessoal, que é onde estão os nossos sonhos, por exemplo. É onde está o material dos nossos sonhos. É isso que eu tinha visto. Pode continuar, por favor. Depois a gente afunda nisso. Tá. Então, existe este inconsciente coletivo, que é composto basicamente por imagens. Então, tudo que a gente trabalha enquanto ser humano, enquanto alma, enquanto psique, é imagem. Então, esse inconsciente coletivo seria o grande reservatório, né? O grande conteúdo de todas essas imagens. E aí, algumas imagens são imensamente poderosas. Por exemplo, a imagem de mãe. Quando eu falo mãe, você tem uma ideia de mãe, até por ser uma, e por ter uma, né? Então, essa ideia da imagem de mãe, ela é uma imagem gigantesca, que abarca muitas imagens, muitos afetos, muitas sensações. E, então, a essas grandes imagens formadoras, né, antropológicas, ancestrais, o Jung dá o nome de arquétipo. Então, os arquétipos são né, vamos dizer assim, os primeiros habitantes do inconsciente coletivo, com os quais a gente não tem contato. Né? A gente não tem a ideia total da totalidade do que é mãe. Né? Eu falo mãe, você vai pensar numa mãe, eu vou pensar numa mãe, e amanhã você vai pensar numa outra mãe, que pode ser diferente da que você pensou hoje. Então a gente não tem contato com isso, porque são forças muito grandes, né? São coleções muito grandes de imagens. O que a gente tem contato são com fragmentos desses arquétipos, que vão meio se descolando ou se multiplicando por esse organismo chamado inconsciente coletivo, até adentrar o nosso inconsciente pessoal,
que é poroso, perante ao inconsciente coletivo, meio uma célula. E aí isso vem para a nossa consciência, e aí a gente, ao ler esta imagem de mãe produzida lá atrás no inconsciente coletivo, pelo arquétipo, a gente consegue entender o que é mãe. Mesmo sem pensar sobre, ou sem julgar. Porque aí a tarefa de julgar, e a tarefa de separar, e de entender, e de perceber, é uma tarefa dada por uma ferramenta da consciência, que para o Jung é o centro da consciência, que chama ego. É o tal do ego, que todo mundo fala, o meu ego é isso, o meu ego é aquilo. Então, o ego, ele nada mais é do que a ferramenta da consciência para que a gente possa perceber as coisas. Porém, ele é um complexo também, né? Ele é um complexo de imagens, de sensações, de coisas que habita a nossa consciência, que habita o que nos faz perceber as coisas. Então, isso nos fazendo perceber, nos traz julgamentos, nos traz percepções, nos traz separações. Então, isto é o ego. É um pedacinho do pedacinho, do pedacinho, do pedacinho, de algo que é gigantesco e não tem fim. E aí, a psicologia do Jung, ela vai tratar muito mais de trabalhar o inconsciente, de tentar entender um pouco o que é essa coisa toda, do que ficar trabalhando o ego. Né? E aí depois se vem a outras escolas, né? Mais modernas, a escola do determinismo, a escola do Skinner, tal, que aí se debruçam mais a entender a consciência. O Jung trabalha muito mais esta relação da consciência com o inconsciente, né? Que tem um arquétipo fundador também, que é o que ele chama de self. Então, o self seria o arquétipo correspondente ao ego. Então, caberia ao ego viver uma vida que se aproxime deste self, que é o que se chama na vida comum e corriqueira, na linguajar do dia a dia, de autoconhecimento. Então, se autoconhecer não se trata de ter controle sobre tudo, sobre julgar tudo, entender sobre tudo e só ser um mero recolhedor de conhecimento, mas sim de entender a sua finitude e a sua pequeneza diante do todo. Então, a ideia de autoconhecimento para o Jung está ligada a isso. A ideia da psicologia junguiana é essa. É o autoconhecimento para entendermos que não somos absolutamente nada. Só te cortando rapidinho, a Thalita está pedindo para você comentar a ideia de amor incondicional materno. Você pode falar com a gente sobre? É foda. A Thalita é uma profissional. Obrigada, Thalita. De Maringá. Ela estuda uma outra psicologia, que é a psicologia russa, que é do Vygotsky. E tem muita relação com o teatro, com o Stanislavski, com toda essa galera russa, assim, do início do século XX também. O Jung vê a ideia do amor incondicional materno, né, tanto de mãe para filho quanto de filho para mãe, como algo nisso que eu estava falando, nessa ideia arquetípica, de que é algo que não é que ele é previamente dado, mas é algo que está. É algo que existe desde que o mundo é mundo. Né? Então, não o século XXI, né, do século XX, enfim, toda essa expansão do capitalismo, como a gente conhece ele nessa forma neoliberal, faz a gente tentar entender que as pessoas são coisas, e que a gente possui as pessoas, que a gente possui... É quase um rótulo também, né? Essa imagem que colocam na mãe. Eu estava o tempo todo pensando nisso até você chegar exatamente neste momento e falar sobre coisas. É uma comparação entre rótulos e coisas muito parecidas, né? E a gente coisifica tudo, a gente põe preço em tudo, né? A vida tem um preço, tudo tem um preço, né? A gente... né, não pode ficar em casa para tentar diminuir essa curva dessa pandemia, porque a economia tem que girar. Então, é tudo muito calcado no preço que as coisas têm, né? Que é um fenômeno do capitalismo, que é um fenômeno da pós-modernidade e tal. Mas, enfim, eu me perco. Voltando à coisa da mãe. Voltando ao amor materno. O Jung vai dizer que a força de um arquétipo ela jamais é controlada. A gente pode
ter significado, atribuir significado para as coisas, e aí essas coisas se despotencializam um pouco. Mas, cara, a mamãe chimpanzé vai cuidar do filhinho chimpanzé. E o filhinho chimpanzé, da forma dele, na leitura dele, vai ser grato à mamãe chimpanzé por ter lhe dado a vida. Sabe? E isso não depende de fatores de julgamento, como você está falando, de julgamento, de coisas externas e tal, tal, tal. Isso é uma coisa inata. Né? E veja, quando eu falo inata, eu não estou falando que é só inata, mas ela nasce de algo que é inato, que é essa força arquetípica, ancestral, que a gente não faz a mínima ideia de onde isso veio e não faz a mínima ideia para onde isso vai. Mas a gente pode examinar este processo. Né? Então o Jung trata desse amor incondicional desta forma. São forças arquetípicas que regem estas relações de afeto. Porque tudo isso gira em torno do afeto. Né? Afeto é aquilo que nos afeta, é aquilo que nos muda, é aquilo que nos tira do previamente dado. Então, ora, a princípio é um paradoxo, né? Porra, se eu tenho uma força que é previamente dada, mas eu só reconheço ela quando ela precisa de mudança, porra, como é que é isso? É justamente este o jogo da psicologia junguiana. Como é que eu me ponho poroso para ser afetado por essas coisas e consigo, de certa forma, direcioná-las. É isso. É isso. Tá, vamos ver aqui. Eu coloquei algo assim, tipo, do reconhecimento do inconsciente. Você falou algo parecido nesse certo tempo que você estava comentando, da gente não saber de onde e estar dentro deste processo. Você consegue falar alguma coisa em relação a isso, que eu peguei aqui em uma das pesquisas? E a busca de iluminar os arcos obscuros. O que seria isso? Essa coisa que eu fiquei muito envolvida de um tempo para cá em relação a este meu outro lado, que eu tive que também passar por processos e tentar analisar. Você pode falar para a gente sobre isso? Obrigada. A coisa do iluminar os arcos escuros, né? Isso é muito interessante. Obscuros, é uma imagem muito bonita, inclusive, né? Não existe sombra sem luz, certo? Não existe, da mesma forma que não existe luz sem sombra. Um é irmão do outro. Então, né, isso é muito característico da psicologia junguiana mesmo, que é uma coisa de você ir retalhando as coisas, de você ir relativizando as coisas. Então, nada é o que é, porque a gente não tem contato com o que realmente é. Isso é reconhecer o inconsciente. O que a gente tem são contatos com esses fragmentos. E, horas, se eu ilumino algo, e este algo, se eu ilumino o arco, e este arco iluminado gera uma sombra, se está na sombra eu não consigo ver. Há um grande clichê, né, muito usado pelos holísticos, principalmente, às vezes muito erroneamente, mas às vezes de forma brilhante, que é de falar, a minha sombra disse isso, a minha sombra fez isso. Imagina, a sombra não fez porra nenhuma, porque você não sabe que ela está lá. Você tem contato com a luz, né? Nessa metáfora, com o ego. Não é o ego que decide, que justifica, que faz as coisas, que nos torna a própria percepção do corpo. Inclusive, acho que vale um parênteses. O ego nasce, a gente consegue ver quando o ego nasce numa pessoa. Ainda mais para vocês, mães. Que é o momento em que a criança deixa de falar o nome dela, né, de como chamam ela, e começa a falar eu. Então, quando a criança diz eu, nasceu um ego naquele cérebro, naquela mente. Porque é justamente a hora que ela tem a própria percepção do próprio corpo. E daí para frente é a ladeira abaixo. Esse ego vai crescendo, 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 muito alimentado por essa coisa do capitalismo que eu estava falando, né? Então,
ele vai só crescendo e ficando cada vez mais enrijecido e achando que ele é o dono da verdade, o dono da razão, e que ele julga, e que ele sabe de tudo, e que ele faz. Mas, né, estou dizendo aqui, e através do velho Jung, de que não é bem assim. Sim. Enfim. O que eu estava falando? Sobre o ego inflado das crianças que vão crescendo. Sim, pois é. Não, eu estava falando um negócio antes, era até legal. Da pergunta que você me fez. Sim, sobre os arcos. Da sombra. Isso, que a gente não enxerga a nossa própria sombra. Tinha até no momento que você estava falando do reconhecimento do inconsciente, eu me lembrei de uma parte da Agatha, de um fato, mas aí você seguiu, eu me perdi. Eu vou tentar lembrar de um exemplo que ela deu que me levou a esse reconhecimento do inconsciente, mas eu vou tentar lembrar, porque eu ia anotar, não anotei, mas vamos lá. Porque a Agatha é minha filha, gente, de 7 anos, que já está com o seu eguinho aí, que está caminhando. E a gente contribui muito para esses egos irem se endurecendo. Então, nessa de você ir falando isso, eu ia falar exatamente o que a gente, nós, né, como pais, mães, e as referências em si que a criança, de certa forma, tem, vai trazendo para as crianças, para a gente próprio se observar os nossos próprios egos, de querer estar impondo algo que é a nossa verdade, né, de certa forma. A gente como ir trabalhando este amor incondicional sem que a gente passe para eles algo que para nós também é uma sombra que nós não enxergamos e que projetamos inconscientemente. Exatamente, perfeito. Porque uma coisa é o amor incondicional, é esse arquetípico. Uma coisa é o amor condicional. Né? E eles são muito facilmente confundidos pelo ego. Porque a coisa do amor condicional é tipo, eu amo porque é meu filho, porque fui eu que pari, eu tenho que cuidar dessa porra. Tá. Então, o ego, ele nos prega estas peças. E aí não estou aqui falando que a gente tem que acabar com o ego. Não, o ego ele é fundamental. Sem ele a gente não conseguiria se entender enquanto gente, enquanto ser pensante, né? Porque justamente o que nos diferencia dos outros animais é a presença do ego, é a presença da consciência. E aí, se a gente tem este ego iluminando coisas para que a gente consiga entender, obviamente isso vai gerar uma sombra. Isso vai gerar pontos escuros, né? E da mesma forma que não se deve acabar com o ego, porque é impossível, porque ele também tem esta força arquetípica, né? Ele tem um arquétipo correspondente, toda aquela história que eu falei. A sombra também. Né? A sombra é justamente o inconsciente. É tudo aquilo que a gente não vê. É de onde vêm os sentimentos, de onde vêm as nossas coisas. Então, caia sempre fora dessa ideia de que você vai iluminar os arcos e eles não farão mais sombra. A sombra está lá e é o equilíbrio dela. Né? Equilíbrio é uma palavra ruim, até porque não existe o equilíbrio perfeito. Mas é a harmonia entre luz e sombra, entre ego e inconsciente, que vão fazer a sua vida mental ser mais saudável. Você sim vai mergulhar na sombra, e isso não é necessariamente ruim. Quem diz que é ruim é o ego. Porque o ego não quer mergulhar na sombra, o ego quer ficar lá no centro da consciência, reinando o tempo todo, julgando e falando, e dizendo quanto ele é incrível. Né? A metáfora que eu faço sempre, inclusive para os meus pacientes, é de que o ego tem um prédio, né? Um condomínio. O ego, ele é só o zelador. Então ele tem que ir lá limpar, passar um pano, abrir a porta, consertar um cano, né? Sei lá, entregar uma carta, receber o cara do correio. Ele tem que fazer esses trabalhos, esses serviços. O problema é que vai passando o tempo e se você não presta atenção, o zelador acha que é o dono do prédio. Aí quando você vê, ele já está morando num apartamento, e 2. Quando você vê, ele está brigando com a dona da outra unidade, porque ela não pode fazer tal coisa no prédio dele. Então, a nossa função talvez seja a de botar o zelador na zeladoria. E deixar o dono da unidade viver a sua vida de dono da unidade. Né? Isso conosco e isso com as nossas crianças.
Então, a ideia, né, do autoconhecimento é a ideia de você integrar luz e sombra. Né? Sei lá, vamos pensar num exemplo. Vai. Você tem que fazer alguma coisa. Sei lá, você tem que fazer uma peça. Vai fazer uma peça, te chamaram para fazer uma peça. E aí, puta diretor, puta cara foda, tal. Vai te dar um medo, né? Tipo, ai, cacete, será que eu vou? Como é que eu vou? Vai te dar um medo. Eu vou cancelar essa live, porque eu vou falar com o Carlos. Eu tava assim, nessa sintonia, mas vai. Né? Então, tipo, então eu senti este medo de fazer essa live, ou esse medo de falar com esse diretor. E, cara, então isso te faria desistir, por exemplo. Não vou ficar aqui na minha, não vou alterar o meu estado, a minha atmosfera, vou ficar aqui. E aí você começa a se repetir e algo que é quase um mantra e começa a se cobrar por coragem. Não, a vida bem vivida é uma vida com coragem. É uma vida onde eu tenho que aceitar os desafios propostos pela vida e tal. Não deixa de ser mentira, mas, usando todo aquele paradigma do começo, não é só isso, né? A vida é a luz e a sombra. Ou seja, a vida é o medo e a coragem. A vida não é o medo ou a coragem. A vida não é ser mãe ou não ser mãe. A vida é ser mãe e não ser mãe ao mesmo tempo. Assim, essas cobranças, né? Como entram essas cobranças nesse pensamento. E aí o ego as abraça, porque é para isso que o ego vive. É para ele ser o rei do condomínio. Então, essa ideia, então, né, a ideia de iluminar os arcos, ela passa muito por essa ideia de que, tipo, não, a gente tem que ser luz o tempo todo, sejamos um sol aonde passamos. Isso, aí quanto mais sol você é, mais sombra você gera nas pessoas. Né? Então há de ter essa harmonia entre luz e sombra. Entre coragem e medo. Entendi. Então Tá, fala. e aí eu tava lendo assim por alto sobre o objetivo dessa terapia. Eu não sei se é exatamente sobre o pensamento, né, de Yang, mas é o pensamento da firmeza e da paciência, que é uma coisa que nós, como mães, necessitamos, né, de certa forma, de ter esta harmonia. De ao mesmo tempo que você é firme diante de alguma situação, você tem que ter uma paciência absurda, que é algo que nos falta às vezes no dia a dia para conseguir lidar. A gente pode falar um pouquinho sobre esses sentimentos ou Pode. sensações, como Sim. seria dito. São sentimentos e sensações, né? E sensações. Tá. Porque há a sensação de firmeza, né? E ela também é um sentimento. Preciso ser firme. Mas aí você tem a sensação dela também. Na terapia, eu costumo... Na hora que você falou, me veio uma coisa que alguns colegas costumam chamar as pessoas que eles atendem de clientes. Eu prefiro chamar de paciente. Porque pelo simples fato de que você tem que ter paciência para fazer terapia. Ela não é uma mudança de mindset. Sabe? Ela não é uma chave que vai te virar. Não, ela é um processo. Tal qual ser firme. Tal qual ser paciente. Então, o trabalho no atendimento, na clínica, o trabalho com esses fatores, ele tem que ser muito cuidadoso. O que não significa que ele é moroso. Não. A mudança, ela é até muito rápida. O grande lance é como é que você começa a lidar com essa mudança no decorrer da sua vida. É abrir mão de um monte de coisas, como também é descobrir muitas coisas novas. Olha só, né? Descobrir, tirar do coberto, tirar da sombra. A ideia da paciência, a paciência é uma coisa para a vida toda. Não fosse isso, não existiriam os monges budistas, por exemplo. Né? Que pacientemente meditam e passam dias ali, né, construindo seus imaginários para tentar um mundo melhor, um mundo mais harmônico, mais pleno, ou qual a palavra que você queira usar. Né? Só que, isso parece muito antagônico com a ideia de firmeza, né?
Porque, pô, você olha pro monge, ele é um docinho, né? Ele tá lá, tipo, ah, que bonitinho, paciente, vou levar ele pra casa. Olha que bonitinho, carequinha rezando. E, porra, não, e aí o que nos é cobrado do mundo é uma ideia de firmeza, de que, meu, né? De que, porra, a gente tem que ser foda, né? Tem uma expressão que é muito utilizada no mundo corporativo, principalmente com as mulheres, que é, porra, ela botou o pau na mesa, ela é foda. Né? Então, percebe? Isso é uma discrepância com a própria ideia do arquétipo da mulher, ou com a própria ideia do arquétipo do feminino. Não que a Sim. mulher tenha que ser o doce, mas a mulher, no caso, o arquétipo, né? O arquétipo do feminino, o feminino, ele tem característica, e o feminino se manifesta nos homens e nas mulheres, e nos trans, e em todos. Depende, né? Sim. Depende. Tem ali uma dinâmica psíquica que é meio diferente a representação, mas enfim, ele está manifestado em todos nós. Né? E isso vem, a ideia do feminino é a ideia da criação, né? A ideia do cuidar, do criar. Não é à toa que o chakra da criação é o chakra base, é o chakra sexual, por exemplo. Né? Se a gente quiser puxar para esse lado. Então, a coisa do cuidar, do criar, do parir, é a coisa do feminino. Então, se você fica muito nessas de, tipo, querer dar o oposto, de querer viver o oposto, você adoece, você fica maluco. Porque aí você começa a viver um masculino que não é teu. Né? A lógica do masculino é a lógica da guerra, é a lógica do capital, é esse patriarcado todo aí que a gente vê. Né? A lógica do matriarcal, a lógica da grande mãe, é essa do cuidar. É essa da terra, né? Da onde a gente vive. Né? Pô, a gente vive na barriga da nossa mãe os primeiros 9 meses de vida. Os 40 primeiros, né? Tô brincando. Para Sempre. sempre vocês estarão conectados. Mas, sim. Então, Enfim. é tomar cuidado, da mesma forma que a gente estava falando da luz e da sombra, é tomar cuidado com essa ideia de que a gente tem que ser só firme. E que o único caminho que leva à firmeza é a paciência. O único caminho que leva à paciência é a firmeza. Não, não são antinomias, não são opostos. A gente tem que pensar muito de que uma coisa é ter paciência e trabalhá-la. Outra coisa é ter firmeza e trabalhá-la. E aí tem horas que a firmeza é que vai falar. Assim como tem horas que a paciência é que vai falar. O lance é que não dá para a gente ficar lateralizando, para a gente achar que a gente é só a paciência. Ou que a gente é só a leveza, ou que a gente é só a firmeza. É achar a harmonia, né? É achar a harmonia. Isso realmente é um processo que... Todo mundo tem que falar. Todo mundo que está aí dentro tem que falar um pouco. E não só naquele momento X. Todo mundo tem que falar no momento que for para todo mundo falar. Porque se um só fala, o zelador vira o dono do prédio. E aí você começa a ver a reunião de condomínio, né? Pode crer. Isso é viver uma reunião de condomínio intensa, maravilhoso. Viver é uma reunião de condomínio intensa. Seja para discutir o valor da taxa da água, ou se vai fazer um parquinho ou uma quadra de futebol. Tá. E dentro ainda desse universo materno, você tem algo ainda para falar em relação a, já que a gente vai aprofundar mesmo aí para os inconscientes da vida, desconstruções internas não sei se você já conseguiu chegar na desconstrução que eu quero dizer. Entendi. Tá. Quando a gente fala em desconstrução, a gente está falando em quebrar padrões. Padrões pré-estabelecidos. Até dos nossos ancestrais, né? Até dos nossos ancestrais. Né? Do homem da caverna lá, que puxava a mulher pelo cabelo e batia nela e não sei o quê. Sim. A forma de criação, sim, né? Exato. O que a gente tem um professor que fala que é algo que eu dou risada. Ele fala, cara, os últimos 5.000 anos, eles foram um erro completo na história da humanidade. Que tem lá seus 300 milhões, 200 milhões, sei lá, desde lá de que, né,
de que o Homo sapiens surgiu ali, morar, e não morava em lugar nenhum, ele era nômade, ele ia para a caverna pintar e rezar, tal. Então a gente tem visto, vamos dizer, do Egito para cá, ou de Roma para cá, as mudanças se acelerando cada vez mais. E aí são criados muitos padrões estereotipados. Né? Muitas coisas vão sendo criadas e muitas regras vêm sendo cagadas. E a gente, como não tem esse conhecimento, né? Exato. Como a gente não tem esse conhecimento, muitas vezes, a gente não tem acesso a eles, a gente acaba indo pelo caminho mais fácil, que é o caminho do estereótipo, né? Que é o avesso daquilo que eu estou falando do arquétipo, né? O arquétipo são essas imagens ancestrais, sem julgamento, que nos identificam enquanto humanos. Agora, a ideia do estereótipo é muito sério, tipo, não, mãe tem que ser isso, mãe tem que ser aquilo, mãe tem que ser o que ela quiser. Primeiro ponto. Porém, a mãe tem que saber o que ela quer. Para mim, esse é o grande nó do negócio. À medida que a gente tem uma sociedade patriarcal, capitalista avançada, que já te traz tudo pronto, do que você vai comer até o que você vai consumir enquanto leitura, ou enquanto arte, ou enquanto cultura, a atenção, para mim, tem que estar nisso. E a desconstrução, ela é desses padrões. Lembra quando eu falei que você tem uma tal ideia de um arquétipo de um self, que seria a inteireza, a totalidade, que o Jung chama de imago Dei, que não tem nada a ver com o Deus barbudinho, mas com a imagem de uma totalidade. Então, da mesma forma, você tem a ideia de mãe. Você tem uma ideia de mãe construída socialmente, que é a puritana, a mãe dos meus filhos, que fica em casa. Ou essa outra, que é a mega empresária, que bate o pau na mesa, e bababá, e bababá. São todas construções frágeis, construções sociais dos últimos 100 anos. Então, a ideia de desconstrução está ligada a você se voltar para o ancestral, se voltar para o arquétipo. E aí, quando eu falo se voltar para o ancestral, não estou querendo falar de voltar para o cara que batia e puxava o cabelo da mulher para ir transar com ela. Eu estou falando de você olhar para estas imagens, para este imaginário coletivo ancestral, e você olhar como eram as coisas. Você olhar a função da mulher, a função da mãe neste lugar. Né? Não a função social, mas a função antropológica, a função social. Então, né? E aí, os exemplos são milhões, que a gente pode ficar a noite inteira aqui enumerando o que você, mãe, deve ser em 2020, sabe? Vamos tentar no decorrer da nossa página e de nossas lives. Até para nós, né, que estamos, eu e a minha mãe que criamos essa página para juntas conseguirmos levar adiante esse pensamento de desconstrução para o futuro, principalmente para os nossos filhos, né, que estão chegando com uma outra cabeça, com uma nova forma de pensamento e de evolução, e que já sofrem, no meu caso particularmente, bastante. Eu não vou usar a palavra preconceito, mas tem hora que eles se sentem muito perdidos para o tamanho deles, entende? Para conseguir saber lidar com o que acontece. Então, assim, surgem as crises, né? Crise de identidade com 4 anos. Então, assim, são coisas que a gente tem passando por crises de identidade, tem que saber lidar com as crises de identidade de um ser ainda, né, ali também, e é um círculo, né, de imagens que que eles criam e que a gente vai criando, do que a gente vem buscando, e ainda o tempo todo se autoanalisando, né, do que minha mãe, minha avó, e tentando levar agora com a minha filha, então... Sim. Não, eu penso que, né, é legal a coisa da autoanálise, né? Análise é grego, né? Lise significa quebra. Análise é sem quebra. Então, né, é isso que eu estou falando, essa coisa de você olhar lá para trás sem quebras. Você olhar como um percurso único. E que é passível de mudanças e de atalhos e de outros caminhos não tão agradáveis, de caminhos mais tortuosos, mas são todos partes de um grande work in progress.
Seu com você, seu com o teu filho, com a tua filha, seu com o cosmos, com o universo, com o Brasil, com tudo. É o coletivo, né? Querendo ou Né? não. Eu acho que esta geração da idade dos teus filhos, e até tipo, essa geração que é adolescente hoje, eu acho que é uma geração onde se pode botar muita fé. Assim. Você bota. Real, Eu sou muito. eles têm um chip assim, muito louco. Assim. Só que eu acho que a gente não pode vacilar mais. Em que Tipo, sentido? não adianta eles serem esses super gênios que eles são e a gente continuar cagando o mundo do jeito que a gente caga. Né? Temos aí coronavírus para dar um aperitivo e um prato Uma principal. pequena ponta do iceberg. Exato. Né? Né? Então, tipo, não adianta continuar destruindo o mundo do jeito que a gente destrói. Porque senão, por mais que isso seja, por mais que eles sejam super desconstruídos e super sei lá o quê, e super espertos tal, cara, eles ainda olham para os nossos exemplos. Sim, sim. Temos que ser muito conscientes em relação a tudo, né? Isso é o Exato. que pelo menos a gente vai tentando aqui deste lado. Isso, né? Mas Aí voltando para o aprendendo ponto ainda da muito tua. com eles também, né? Pô, com certeza, o tempo todo. Muito mais do que eles com a gente. Eles com a gente. Sim, 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 nossa, absurdamente, absurdamente. Né? E aí, né, essa coisa, tipo, então a gente tem que dar o exemplo, mas a gente dá o exemplo sendo a gente. Não dá pra gente dar o exemplo no estereótipo. Sendo algo que não somos de verdade. E aí a gente É, volta naquele papo do até pouco tempo crescente. nem eu sabia quem era, quem eu era mais neste universo. Então, assim, É, nós também estamos o tempo todo e que nós nos espero que a gente consiga se desconstruir e nos construir sempre, gerando, obviamente, boas imagens que eles consigam passar pelas sombras de forma que realmente não seja como talvez nós passamos, né? uhum, Ou que era para passar, né, Carlos? E exato, para hoje a exato. gente está passando por aquela sombra, mas para que hoje a gente consiga chegar a esse pensamento. É, Eu estava lendo também sobre todo este universo, né, de uhum, Jung, sobre os impulsos sexuais reprimidos ou coisas relacionadas a libido, que eu vi que certo. tem grande. Gente, desculpa realmente se eu estiver, né, fazendo perguntas assim, Não, putz, muito super legal. aleatórias ou não tem, obviamente, uma sequência certa, mas é porque realmente eu vou pegando desfragmentadas da pesquisa que Uhum. eu fui só anotando por alto, assim, para ver se você já jogo para você trazer para gente. É o que vem na sua linha aí de raciocínio em relação a isso. Bora lá. Então, essa é uma das grandes discordâncias do Jung com Freud também. Para o Freud, que é o que a gente tem como senso comum, libido é energia sexual. Puramente. Né? Se eu quero transar, então a minha libido está alta. Estou aqui simplificando no extremo. Óbvio, o Freud que me desculpe, que ele deu já umas 3 roladas no caixão aí. Mas. Nós temos pouco tempo. Então, Para o estamos, Jung, por favor, a libido. gente parar uma live de 18 horas num Zoom, Sim, qualquer dia, a faremos, gente ir com muito voltando. medo, sei lá, usando qualquer tipo de droga. Para o Jung, libido é energia de vida, é energia psíquica. E eles não se anulam, né? Se a gente estava falando aqui da questão da mãe, do feminino, que é a coisa criadora e que ela é sexual, então a gente tem uma coisa instintiva aí de que, cara, viver é criar. Só que nós somos, dos animais, os únicos com capacidade de criar símbolos, né? Que estão ali colados nos arquétipos, que é aquilo que eu estava falando no começo. Mas nós temos a capacidade de criar símbolos, de simbolizar, de imaginar, né? Criar imagens, se tornar imagens. Então, a libido, para o Jung, ela tem uma coisa muito mais completa, digamos assim. Ela é muito mais... Né? E aí, quando o Jung vai falar disso em tensão sexual, por exemplo, em transferência, em contratransferência, em amor mesmo, né? Em sexo, ele fala de uma forma muito mais total. Nessa ideia de que, tipo, cara,
é uma transferência de energia. E aí a gente não entende energia como algo material. Ah, então eu tenho 2.000 de energia e aí a gente vai transar e aí a gente desce isso para 800 de energia. Não. Para o Jung, energia, libido, é diferença de potência. Então é um mais, outro menos. Então é justamente o afeto, aquela coisa do afeto que a gente estava falando. Então, para o Jung, libido é afeto. É o quanto algo te afeta. E o que é algo que te afeta? É o quanto você vive aqui. Então, né, por uma comparação tacanha, a gente chega à ideia de que sexo é vida. E de que é justamente essa vivência que explica o nosso aspecto sexual. Que é diferente para o Freud, né? Lembra? Para o Freud, o inconsciente é uma lata de lixo, é um lugar onde a gente deposita coisas. Para o Jung, não. Para o Jung, o inconsciente é um lugar de onde E as aí, no caso, coisas entrou os funcionam. medos e tudo mais nessa latinha de Freud aí, né? Exato. Entendi. Então, para o Jung, a resposta está na vivência. Então, tipo, cara, você pode ser a maior sexóloga, a maior entendedora de todas as posições do Kama Sutra e de tudo que os homens, as mulheres, os animais sentem e tal. Se você não for para a vida, isso não vai se realizar. Você vai continuar com aquele conhecimento de bagagem, aquele conhecimento teórico de gabinete. Então, o que o Jung quer dizer com o libido é transe. Experimente. Porque é só assim que você vai conseguir ser afetado pelas coisas. Hoje a gente vive tempos de muito medo, onde a gente é cada vez menos afetado pelas coisas. E aí isso vai gerando o que vai gerando. Né? E aí, óbvio, que tem um componente dessa repressão sexual muito forte, que vai te gerar outros tipos de coisa no teu inconsciente. Que vai gerar essa ideia de que, é minha mulher, que ela tem que transar comigo quando eu quero. Sim, Ou que ela tem que fazer o que eu quero. Ou de que eu tenho que fazer o que o outro quer. Né? Porque a gente vai materializando, vai coisificando tudo. E energia, libido não é coisa. É transferência. É referência de potencial. Sim, até porque se torna uma coisa, existe ali algo também que pode cortar esta potência, ou como Exato. mulher, digo, Sim, não, total. no meu Porque no pensamento. meio da coisa, sim, isso pode existir. Mas No percebe que... meio, no meio de todo um processo de tudo, né? Na verdade, não só mesmo de. Porque isso acaba. Não sei nem explicar, já começa a entrar na minha sombra aqui. Não, e quem é que te explica isso? É a vida. Não tem nenhum É, outro lugar que te explique isso que não a vida. a gente só vai realmente se reconhecendo e reconhecendo o outro e o coletivo em si a partir do momento que a gente se entrega, né, às vivências Exato. e experiências. E O que mais que a entendimento. gente Igual. poderia dizer sobre o momento que a gente está passando agora também, sobre... você quer falar alguma coisa em relação a... Eu não Cara, sei nem quanto tempo a gente tem, é que eu só odeio uma coisa que, assim, eu abomino no Instagram, é da gente estar conversando e, de repente, escutar. começa a cronometrar algo que você já começa, né, e cai, derruba, e você não tem Aham. nem tempo de pensar, às vezes. Eu acho que a gente Mas tem uns 10 minutos aí. eu acho que por aí, né? Começa, nos 27 segundos já começa a disparar. Mas então vamos manter esses 10 minutos. Quero que você, por favor, Vamos. aproveitando realmente que a nossa página é uma página que a gente aborda tudo isso que você, né, de certa forma, a gente já abordou aqui, mesmo que é desconstrução de paradigmas, de crenças, em relação ao patriarcado, em relação a esse novo feminismo que vem surgindo, né, Sim. de certa forma, dessa outra geração, mesmo a gente trazendo muitas coisas das nossas ancestrais e imagens, né? A gente ainda tem muita coisa que a gente traz de imagem que a gente tem que também dar uma quebrada. E eu queria que você, sei lá, mandasse aí algo que servisse para esse público que a gente também quer atingir, que, Uhum. né, que a gente quer trazer
para esse novo pensamento, para essa nova geração? Eu acho que é assim, aí juntando com o coronavírus, que tá todo mundo cansado, né? Tudo, pode juntar tudo aí nesse lixão. Eu acho que a ideia é sempre essa mesma de que a gente ficou falando aqui. A ideia é você nunca lateralizar. É você nunca deixar um só falar. Então, qualquer que seja a sua causa, né? E aí, independente se é ou não o meu lugar de fala, e eu até prefiro quando não é, porque aí eu não me sinto cagando uma regra, você trabalhar a sua saúde mental no sentido de nunca lateralizar as coisas. De nunca cair para um polo só. Até porque a gente vê aí, né, no nosso espectro político, principalmente onde isso é extremamente claro, e o quanto isso contaminou a gente, o quanto os polos extremos são exatamente a mesma coisa. E o quanto a gente se afastar de qualquer um deles é saudável. Né? Não dá pra gente ficar só vendo coronavírus na TV e ficar em pânico por causa de coronavírus. Mas também não dá pra não ver coronavírus e não tentar Sim. entender o que está acontecendo. Da mesma forma que não dá para eu, por exemplo, ficar estudando sobre o movimento feminista ou sobre a mulher ou sobre a posição da mulher o tempo todo. Mas não dá para eu não saber sobre isso. Sim. Né? Então é muito essa ideia, mano, respeita as minas, mas as minas têm que ter muito claro qual é este lugar. E para se ter claro, só existe um jeito. Libido, vivendo, mostrando, Falando, exatamente. falando, Aproveitando seu espaço discutindo, de fala, assim. errando. Sim, aprendendo, né? Porque da mesma forma, igual eu falo, o bom da nossa página é que ela é muito democrática. Uhum. É, a gente dá, só que ainda não surgiram, né? Alguns, a gente dá espaços de fala também, até para quem acredita que não, né? É o seu espaço de fala, mas de certa forma é sim, porque é uma troca, a gente está ali também trocando e a gente também está aprendendo, querendo ou não, a gente está trazendo aí agora novas informações. Assim como a gente fala dos chipzinhos das crianças, eu, na minha faixa de idade, na minha vivência, no que eu criei no meu universo, eu tô, assim, passando por transformações exatamente nessa troca de fazendo vários downloads aí, galera, de tanto conseguir entrar nessa harmonia em relação ao patriarcado, as desconstruções de paradigmas, vindo do sexo masculino para, né, não tentar não ter essa briga de ego, né, para Exato. não De não levantar a crescer minha esse bandeira ego. tão alto que eu não consiga, de certa forma, segurar e saber entrar realmente nesse. E entender que tem coisas, a grande maioria, principalmente quando se trata dessa esfera política, que não somos nós que vamos ver essa mudança. A gente vai contribuir com uma coisinha, sabe? Mas isso não é a gente que vai ver. Talvez nem os nossos filhos, os nossos netos. Né? E aceitar essa nossa pequenice. Da mesma forma que eu comecei falando, de a gente aceitar a pequenice do nosso ego em relação ao todo. Ah, então por isso eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, já que eu sou uma bosta mesmo. Não. Você é tão responsável. Eu seja um bosta de informações, né? Exato. Relevantes e que leve algo Né? à frente. Porra, se um vírus, que é uma partícula unicelular, ou pouquíssimos celulares, está fazendo o estrago que está fazendo, eu, que sou um ser extremamente mais complexo, não posso fazer um estrago parecido? Né? Tipo, pô, eu tenho que ir lá e tenho que mandar esse presidente maluco tomar no cu, sabe? Tenho que mandar esses loucos negacionistas, terraplanistas, sei lá o queísta. Cara, o que esses caras que eles são? Sabe? Esses caras têm uma inflação de ego gigantesca e eles ficam gerando crises e coisas no meio dessa coisa toda. Sabe? E isso sim é ser menor que um vírus. Não querer mudar algo que é ilógico, ou que é irracional, ou que é incrédulo a algo que você vive e algo que você vivencia e acredita, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que sim, canais como este, eles são fundamentais. E eles têm que existir para a gente poder falar merda mesmo e poder errar. Até porque erro e acerto, assim como medo e coragem, não andam separados. É só por causa, a gente só tá aqui por causa do erro.
O erro é o nosso elemento fundante, é o que É nos a dá. porta. Ele é a porta, é o que nos dá, é o que nos traz novas informações, né? Cultural, social e individualmente. É através do erro que a gente segue. Porque a gente precisa experimentar, porque a gente precisa botar essa libido para rodar. Né, assim, a gente, e como mães, né, aqui na página a gente experiencia isso todo santo dia. Da hora que acorda, a hora que quase não dorme, entre Exato. erros e acertos, né, e ainda tentando explicar para eles sobre tudo isso que a gente está vivendo, né, porque são cabecinhas aí pequenas, mas muito pensantes, que conseguem absorver isso de uma tal maneira e a gente tenta, obviamente, mostrar para eles um pouco da realidade, não tentando criar imagens realmente que eles não saibam ainda compreender, né, para o tamanho deles, porque é um terror, Sim, né? É um terror você ficar fechado, ser uma criança e manter esse tempo todo fechado dentro de um lugar onde sim. você perde sua referência de vida e de criança, né? Porque eles estão, de certa forma, em fase de interagir, de ter convivência social e tudo mais. Exato. Estão É, vivendo suas fica muito experiências. resumido. A experiência fica muito resumida, né? Num lugar Sim, a nós, fechado. né? E aí, querendo ou não, é um peso ainda muito maior para nós, no meu caso, como mãe Sim, solo, né? Há um ano, sim, e a minha parceira também, aí há muitos anos, desde sempre, quase, desde sim. sempre, né? Desde sempre. Ter que ir lidando com toda essa situação, né, de volta. E, e é isso, e é uma grande responsabilidade. Você ser a Sim, única referência nesse momento dentro de um local onde você tem que falar sobre alguém do qual comanda um todo, que é o que eles vão estar amanhã, espero, né? Levando exato. adiante essa política de forma consciente e não sendo é, como a gente estava falando, radicais. Ou radicais não pode dizer porque eu sou e fui muito. Mas você tinha falado a palavra exata que é. Polarizado. Ai, gente, me fugiu. Extremamente extremista. Polarizado ou Extremista. extremista. Exatamente, extremista. É isso. É isso. É Né? isso. E aí, tipo, a importância aí, né, só para concluir, a importância de você, que é a primeira pergunta que você me fez sobre o que é a terapia junguiana, ou o que é a terapia, tá aí a importância de você estar num processo terapêutico. E aí não digo que precisa ser o que eu aplico, que é o do consultório, ou agora do online, né? Mas de você sentar e conversar durante uma hora tal. Mas é de você se promover autoterapias. De você trabalhar, óbvio que com uma pessoa, você falando para uma pessoa, você verbalizar, isso torna a coisa muito mais clara e muito mais fácil. Então o processo se torna muito mais rápido. Mas a ideia é de, tipo, né, façam terapia. E bota a criança na terapia também, Sim. sabe? Porque nunca é uma perda de tempo. É sim um processo de autoconhecimento e de autoentendimento dos processos que você vive. Para você conseguir um olhar melhor e mais abrangente sobre a vida, sobre a sua jornada. Mais do que, tipo, não, eu não sou maluco, eu vou lá fazer o quê? Não, eu não tô surtado, não sou histérica. Eu não sou uma mãe histérica, eu vou lá fazer o quê? Não tive depressão pós-parto. Marcela! O que você está falando? Sim, De não, eu novo, é a entendo coisa da perfeitamente. desconstrução disso. A crise dos Tá. estereótipos, de novo. Né? Não, eu vou e tipo, eu me proponho a me autoanalisar ou a me analisar com alguém para que eu possa ter um entendimento maior sobre as coisas, a tal da ampliação da consciência, que é diferente do enrijecimento do ego. Quando você vai na terapia, o ego fica bem quietinho no lugar dele. Você fala com o É, outro, você fala com o coração, você fala com o joelho, você fala com o que você ó, quiser. Mas temos 10 é, segundos, temos 8 segundos. olha só. Então é isso, Tá façam vendo? terapia. Valeu, Pri. Façam terapia. E eu vou fazer porque eu já vi que você já está